Bomba, 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 um candidato do alto escalão acaba de desistir da eleição, não aguentou a pressão, acabou de desistir. E o motivo, gente, tá? Vocês vão ficar impressionados, gente, tá? Candidato acaba de desistir da eleição e o motivo, vocês vão ficar impressionados. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Presidente pode ser afastado do cargo a qualquer momento após uma denúncia gravíssima que acabou de ser confirmada na imprensa. Presidente pode ser afastado do cargo, pode estar fora do cargo a qualquer momento, inclusive pode acontecer nas próximas horas. É notícia urgentíssima e gravíssima que eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado mexendo aqui nesse momento. E a justiça foi feita, gente, tá? A prisão acabou de ser confirmada agora, neste exato momento, e essa notícia abalou as estruturas de Brasília neste exato momento, gente, tá? Agora, prisão acaba de ser confirmada, finalmente a justiça foi feita. E eu tenho certeza que todos vocês vão gostar e muito dessa informação que acabou de ser confirmada. E bomba pra cima do filho do Lula, o Lulinha, gente, tá? Lulinha entrou num completo desespero após novo avanço da Polícia Federal, gente, tá? Lulinha tá completamente desesperado. Lula, então, o pai, tão desnorteado, gente, tá? Polícia Federal subiu o tom, foi pra cima e acabou de confirmar uma bomba contra o filho do Lula e o desespero tomou conta geral, gente, tá? E não parou por aí não, humilhação, gente, tá? Os ministros do STF acabaram de ser humilhados na imprensa internacional, gente, tá? Imprensa internacional acabaram de bater forte nos ministros do STF e o motivo aí é que vocês vão ficar de queixo caído, gente. Inclusive, esta notícia, né, dessa imprensa internacional ter destroçado o STF, os ministros do STF, gerou pânico e desespero em outros ministros, gente, tá? E Lula da Silva acabou de receber a pior notícia do ano, gente, tá? Lula da Silva acabou de receber a pior notícia do ano e é sobre a eleição de 2026. E se der tempo, gente, tá? Flávio Bolsonaro acabou de visitar o seu pai lá na prisão e ele acabou de fazer uma revelação bombástica que preocupou muito a direita aqui agora neste exato momento. É muito mais grave do que estava sendo aí noticiado, do que estava sendo divulgado pela imprensa. Gente, Flávio Bolsonaro acabou de sair, acabou de visitar o Bolsonaro e fez uma declaração que chocou a direita aqui agora neste exato momento. Tudo isso e muito mais a partir de agora nesse boletim feito, gravado, preparado com muito amor e carinho. Só não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos. Lula, o deputado Vitorino, simplesmente provando para todos vocês que o Lula, gente, tá? É o maior desastre para o Brasil. Será que depois de assistir esse vídeo aqui, alguém vai ter coragem de votar no Lula novamente? Assistam o vídeo e coloque a sua opinião aqui embaixo nos comentários no final. Vejam só. Gastou mais do que arrecadou. E olha que anda batendo recorde de arrecadação, porque nunca se tirou tanto dinheiro da população, nunca se tirou tanto dinheiro do povo quanto agora, para concentrar na mão de um governo que vocês estão vendo o que está fazendo com o país, né? O maior exemplo disso é 1 bilhão e 400 milhões de um cartão corporativo que foi posto em segredo. E ele criticava o Bolsonaro. Então tem gastança sim. Nós temos um governo esbanjador que vive de promessas e de mentiras, e a mentira é repetida pelos papagaios de sempre, para você acreditar que está tudo bem, mas você não está vendo tudo bem, porque você está indo no supermercado e vê que a inflação do IBGE não corresponde àquilo que você está pagando. O rombo que vai ficar desse governo Lula vai ser muito difícil tapar, porque é um rombo de despesa, custeio, que não tem como remover. E aí eu pergunto aos senhores, será que
que esses números são do seu interesse? Pode não ser, mas esses números vão estourar no seu bolso, no final do mês, no imposto e no preço do produto. O Brasil tem um déficit, para vocês terem uma ideia, de conta corrente em janeiro, 8 bilhões 360 milhões de dólares. Esses números aqui são públicos e do Banco Central. Nós estamos enterrando o Brasil. Ah, não, mas tá tudo bem. O 6 por 1 vai ser 5 por 2, 2 por 2, 3 por 3. Aquela balela, né? Assim, por mais que diga a você que tá tudo bem, o governo está gastando mais do que arrecada. Está imprimindo dinheiro, está aumentando o imposto. A situação do caixa no Brasil é terrível. Gastou mais. A situação do caixa no Brasil é terrível, gente. Tá em pensar que quando o Bolsonaro, né, passou a presidência pro Lula, passou no verde, né, gente? Tava no positivo, deixou dinheiro. É basicamente assim, o Bolsonaro entregou o cofre, tá, do Brasil para o Lula com um monte de dinheiro lá dentro. Entregou no positivo, acho que 54 bilhões, era muito dinheiro, muito dinheiro. O que o Lula fez? Ele torrou, ele gastou todo esse dinheiro que o Bolsonaro deixou para ele e ainda fez um rombo estratosférico, gente, tá? E todo esse rombo, se Deus quiser, o Flávio Bolsonaro vai ser presidente a partir de janeiro de 2027. Se Deus quiser, o Flávio Bolsonaro vai conseguir colocar o Brasil nos eixos novamente, gente, tá? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Gente, tá? Em meias palavras, deu para vocês entenderem a tragédia que é o Lula para o Brasil. E aí, gente, vocês acham que, depois de assistir aqui esse vídeo, vocês acham que algum esquerdista ainda tem coragem de votar no Lula ainda? Porque se tiver, é masoquista, gosta de sofrer. Falando em sofrer, gente, falando em sofrimento, tá um sofrimento para os ministros do STF, gente, uma vergonha. O STF, gente, tá? Os ministros do STF foram humilhados em imprensa internacional, gente. Mais uma vez, o The Economist diz que o STF está envolvido em um enorme escândalo, gente, tá? Isso, diga-se de passagem, graças a Dias Toffoli e ministro Alexandre de Moraes. Graças ao resort e ao contrato de 129 milhões. É o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli jogando a credibilidade do judiciário do STF simplesmente na lama, na lata do lixo. O escândalo foi tão grande que até a imprensa internacional está aqui destruindo, gente, a credibilidade do nosso judiciário, graças a Moraes e Dias Toffoli. O envolvimento de ministros do STF com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi repercutido pela The Economist, revista britânica internacionalmente reconhecida e respeitada. Em um artigo publicado nesta terça-feira, o veículo diz que alguns dos juízes mais poderosos do mundo têm uma relação excessivamente próxima com a elite empresarial e política. A menção é feita aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, principalmente. Alexandre de Moraes, principalmente. Afinal de contas, né? O escritório da esposa fechou um contrato de 129 milhões. E qual foi o serviço prestado mesmo? Até agora ninguém explicou nada, né? Para a revista, o tema é importante, pois poderá ser usado como munição pela oposição para tentar destituir, ou seja, expulsar ministros do STF. Espera-se que candidatos de direita dominem o Senado nas eleições gerais brasileiras em outubro. Eles podem conquistar cadeira suficiente para destituir ministros do STF. A direita nutre uma animosidade especial contra o Supremo Tribunal Federal por seu papel no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Intitulada O Supremo Tribunal Federal do Brasil está envolvido em um enorme escândalo. A matéria faz um apanhado de toda a polêmica, começando pela prisão de Vorcaro, que revelou suposta relação de negócios com Toffoli, investimento em seu resort de luxo, transações de 20 milhões de reais para uma empresa da propriedade do magistrado e até seu envolvimento com a Odebrecht. Quem não se lembra, né, do amigo do meu pai? Construtora brasileira no centro do maior escândalo de corrupção da história da América Latina. A The Economist cita, a revista britânica,
cita Alexandre de Moraes e diz que o ministro também está em apuros ao escrever que ele, como chefe da ação sobre notícias falsas, no inquérito das fake news, né, do tribunal, abriu forte investigação após informações vazadas darem conta de que sua esposa havia recebido um contrato, né, fechado um contrato incomumente vago e lucrativo. Incomumente vago e muito lucrativo, né, para representar o Master. A reportagem aborda a generalização do nepotismo na corte, dizendo que parentes próximos de membros do STF são os principais advogados nos julgamentos, gente, tá? Essa matéria do The Economist, gente, tá? Um dos veículos de imprensa mais assistidos no mundo inteiro, não só na Inglaterra, mas assim, esse editorial, essa matéria simplesmente destruiu toda e qualquer credibilidade que existia dentro da Suprema Corte aqui no Brasil, dentro do STF. E quem que destruiu, que jogou essa credibilidade do judiciário na lama? Basicamente, Toffoli e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Eu tô chocada, gente. The Economist fazendo um editorial massacrando os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, gente, tá? Tá aí. Se até a imprensa internacional tá vendo isso como o maior escândalo do Brasil, imagina como é que tá a situação aqui no Brasil, né? Gente, tá? E agora, bomba pra cima do Lula, gente, tá? Lula, o PT, a esquerda estão, gente, completamente desesperados com o avanço do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Eu disse pra vocês que eles estavam desesperados, não disse? A prova do que eu disse pra vocês está aqui, ó. Como o PT reagiu ao avanço de Flávio Bolsonaro contra Lula em novas pesquisas, tá aqui. Integrantes da direção do PT, do partido do Lula, tá? Afirmaram ter sido surpreendidos pelo resultado da pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira. Eles foram pegos de surpresa, porque acharam que o Lula ia estar na frente. Mas não, o Lula caiu, igual aquela escola de samba. O levantamento sobre a disputa presidencial de outubro indica que o senador Flávio Bolsonaro avançou numericamente e que empataria tecnicamente com o atual chefe, o Lula. Nos bastidores, petistas admitem preocupação e surpresa com os números, mas dizem que vão aguardar outros levantamentos. O que mais que eles querem para ter certeza que o Lula está caindo? Porque todas as últimas pesquisas o Lula está caindo e o Flávio subindo. O que mais que eles querem, gente, tá? Então, né, para fazer uma... Então, eles querem ver outras pesquisas para ter noção aí ampla do cenário. Dirigentes da legenda, né, do PT também ressaltam que a população ainda deve sentir nos próximos meses os efeitos da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, os benefícios, os auxílios, né, o gás do povo, o imposto de renda, ou seja, o Lula distribuindo dinheiro e eles acham que isso vai fazer efeito, que o povo vai se deixar enganar pelas lorotas e pelas mentiras do Lula, igual foi com a picanha e com a cervejinha, igual foi com a blusinha, né, da Shein, que não ia ser taxada de jeito nenhum. Confiem, tá? É verdade esse bilhete, o Lula não vai taxar as blusinhas. Agora, o Lula, além de taxar as blusinhas, acabou de taxar mais de 1.200 itens, imposto. E o Lula ainda acha que vai vencer esta eleição no gogó, né, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais informação. Gente, eu disse pra vocês que o Lulinha ligou o modo desespero. Ligou, gente, tá? E a prova disso é essa bomba que acabou de sair no Metrópolis também. Defesa de Lulinha pede ao STF acesso à investigação do INSS. Esse desespero, gente, tá? Tem um motivo. A delação. 2 ex-funcionários do INSS acabaram de delatar o Lulinha para a Polícia Federal. Após acordo ali de delação, eles sim assinaram um termo de delação e entregaram, eles delataram e entregaram tudo que eles sabem. O mensalão de 300 mil, aquele pagamento de 25 milhões, Careca do INSS também tá um passinho de assinar a delação. E, gente, o desespero tomou conta. Agora, a Polícia Federal subiu o tom e avançou contra o Lulinha.
Então tá o desespero, gente. A defesa do filho mais velho do presidente Lula, tá, o Lulinha, ingressou no STF para pedir cópia das investigações sobre desvios de dinheiro de aposentados do INSS. A coluna apurou que um dos objetivos é saber se Lulinha está sendo investigado. O relator é o ministro André Mendonça. Para desespero, o Mendonça ainda é o relator. Como mostrou a coluna Andresa Matais, 2 dirigentes do alto escalão do INSS firmaram acordos de delação premiada para detalhar o esquema e citaram Lulinha e a ex-ministra do governo do Bolsonaro, Flávia Arruda. O esquema do INSS começou no governo Bolsonaro e aumentou exponencialmente, aumentou de forma drástica no governo Bolsonaro. Só que o grande problema é que o Lulinha, o filho do Lula, está envolvido até o pescoço nesse escândalo de corrupção. E agora 2 ex-funcionários do alto escalão do INSS decidiram delatar e entregar a cabeça do Lula. E não só esses 2 funcionários do alto escalão, mas o próprio careca do INSS está, segundo aqui a Andresa Matais do Metrópole, está um passinho, gente, tá? De assinar também delação e entregar tudo que ele sabe contra o Lulinha, filho do Lula. Gente, para defesa do Lulinha ter feito esse pedido para o STF, ter acesso à investigação para saber se ele está sendo investigado, é porque nesse angu, gente, tem caroço gigante. Escreva o que eu estou dizendo para vocês. Escrevam, gente, tá? O que eu estou dizendo para vocês. Vamos porque tem mais, gente, tá? Presidente do IBGE pode ser expulso do cargo a qualquer momento. O presidente do IBGE, que inclusive foi escolhido a dedo pelo Lula, pode ser expulso do IBGE a qualquer momento. Servidores do IBGE fazem abaixo-assinado contra presidente e defesa da autonomia. Depois que esse homem pegou a presidência do IBGE, gente, foi assim, foi uma lástima, uma tragédia, e o IBGE perdeu muito a sua credibilidade, porque lá diz uma coisa, mas no dia a dia a população está vendo outra. Um dos exemplos é a questão da inflação. Nossa, a inflação tá boa, mas quando a pessoa vai no supermercado, a inflação está pela hora da morte, o dinheiro não está rendendo, não está comprando muita coisa. Mas no IBGE, nossa, a inflação está controlada, está uma maravilha no governo Lula. Então, assim, o povo e os próprios servidores do IBGE foi para cima. Os servidores do IBGE divulgaram uma carta aberta, acompanhada de um abaixo-assinado, em que denunciam ações de represália dentro do órgão e pedem apoio público à autonomia institucional, além de mudanças no modelo de escolha da presidência. Eles não querem mais que o presidente da República escolha o presidente do IBGE, porque é uma tragédia. E não só o que aconteceu aqui agora com o Lula, com o indicado dele. O movimento intensifica a crise interna com a gestão de Márcio Postman, que é esse cidadão que está aqui, que foi escolhido pelo Lula a dedo, diga-se de passagem, tá aqui, escolhido pelo próprio Lula, do PT, no início deste governo, sob críticas internas e externas. De acordo com o documento, qual o jornal O Globo teve acesso e que foi confirmado pela Gazeta do Povo, os servidores afirmam que o conflito com a atual gestão se agravou ao longo dos últimos meses, com sucessivas exonerações e pressões internas. Um monte de gente pediu até conta, pediu até exoneração, porque não aguenta. Porque eles não aguentam o que está acontecendo dentro do IBGE. Mais ou menos o que eu expliquei para vocês. São dados imprecisos, parece que pode ter alteração de dados e por aí vai. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Prisão foi efetuada, prisão foi confirmada, tá? Daqui a pouco, gente, tá? Grande autoridade desistiu da eleição e essa notícia surpreendeu o Brasil inteiro. Mas antes, vamos falar sobre prisão. A justiça foi feita, gente. Irmãos Brazão são condenados a 76 anos de prisão no caso Marielle. Vocês se lembram do caso Marielle, gente? Tá aqui à esquerda, eu vi. Gente, o que tem de jornalista, youtubers, que tinha que pedir perdão pro Bolsonaro, não tá escrito no gibi. Um monte de jornalistas, muita gente dando a entender que o assassino era o Bolsonaro, o clã Bolsonaro. Foi o Bolsonaro assassinou Marielle Franco. E agora tá aqui. Cadê esse povo, né? Cadê a retratação? Cadê pedido de perdão? Até agora eu não vi nenhum. Então tá aqui, gente, tá? Eles foram condenados, os irmãos foram condenados a 78. Essa decisão foi confirmada hoje pelo STF. A primeira turma do STF
fixou em 76 anos e 3 meses de prisão as penas, né, do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e de seu irmão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, pelos assassinatos da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, e pela tentativa de assassinato da jornalista Fernanda Chaves, sua assessora. Então tá aí, gente, tá? Terminou hoje o julgamento e eles foram condenados a 76 anos de prisão. STF condena irmãos Brazão a 76 anos por mandar matar Marielle Franco, gente, tá? Só de lembrar, né, gente, que eles ficavam colocando a culpa no Bolsonaro. O assassino é o Bolsonaro. Tá, até agora eu não vi nenhum pedido de perdão. Vamos falar agora, gente, sobre desistência da eleição. Deixa eu procurar aqui que eu separei essa matéria aqui na tela, aqui para todos vocês. É muito importante essa notícia, inclusive surpreendeu muita gente, tá? Muita gente estava me perguntando lá no meu Instagram: Fabiana, é verdade que o senador Rogério Marinho abriu mão, ele desistiu da sua candidatura para ajudar o Flávio Bolsonaro? Sim, gente, essa notícia é verdadeira, inclusive saiu há um tempo atrás na CNN, ó. Marinho desiste de candidatura, ele desistiu, gente, tá? Da candidatura no Rio Grande do Norte, e tudo isso por quê? Para um bem maior, porque ele vai ser o coordenador de campanha do Flávio Bolsonaro. Tá aqui, gente, tá? O líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho, afirmou à CNN ter desistido da candidatura ao governo do Rio Grande do Norte. Ele se dedicará exclusivamente à coordenação da campanha do senador Flávio Bolsonaro para a presidência. Então, assim, gente, foi por um bem maior. Ele desistiu da candidatura, ele desistiu da eleição, mas para um bem maior, para, junto com Flávio Bolsonaro, salvar o Brasil desse partido das trevas, que é o partido do PT e do Lula. Então, em dezembro, pesquisa Real Time indicou Marinho na disputa pela liderança ao governo de Portugal. Ele tinha 34% das intenções de voto, Alisson Bezerra tinha 36% e Cadu do PT, 10%. Então ele estava basicamente empatado ali com o segundo colocado, mas ele foi procurado pelo Flávio Bolsonaro, fizeram ali um acordo e ele acabou desistindo. Ele desistiu por um bem maior, né? E arriscou, né, gente? Tá? Arriscou, porque assim, Flávio Bolsonaro ganhando, é claro que ele deve pegar algum ministério dentro do governo Bolsonaro, dentro do governo Flávio Bolsonaro. Então, assim, ele arriscou, porque realmente ele estava entre os bem colocados ali para disputa. No estado dele, ele abriu mão dessa grande possibilidade de ser o governador do seu estado para ajudar o Flávio Bolsonaro a salvar o Brasil. Então foi por um bom motivo que ele desistiu da eleição aqui de 2026, gente, tá? Então aí, é boa notícia, gente. Eu gostei porque pensem num homem inteligente, competentíssimo, uma enciclopédia da política brasileira, do judiciário, um cara assim, íntegro, justo, honesto. E com certeza, gente, tá? Se Deus quiser, Flávio Bolsonaro vai ganhar. E o plano, inclusive, é colocá-lo na presidência do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal. Esse é o grande plano do Bolsonaro e do Flávio. É colocar o Rogério Marinho na presidência do Senado Federal, porque ali é onde as coisas acontecem, né? Você sabe, acontece quando tem alguém que Davi Alcolumbre, ele não precisa esperar mais nada. E o deputado federal Marcel Van Hatten acabou de explodir a maior bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é uma bomba, gente, tá? Cabeluda, que vocês vão ficar aterrorizados. Essa é a palavra que define. Vocês vão ficar aterrorizados com a bomba que o Marcel Van Hatten acabou de explodir contra o Lula da Silva. Assistam, gente, tá? Assistam sentados, pega a pipoca, porque a bomba é gigante. O governo rouba, faz um acordo horrível para o governo rouba, faz um acordo horrível para os aposentados. O acordo que o governo fez não foi benéfico para o aposentado. Está recebendo de volta o dinheiro com a condição de não processar o INSS, de não pedir o dinheiro em dobro como merecia, por todo o problema moral envolvido. Ainda manda mensagenzinha no celular, faz propaganda dizendo que devolveu o roubo dos aposentados com dinheiro de quem? Nosso. O PT é tão torpe que conseguiu roubar até dos mais desvalidos e necessitados. É uma vergonha, presidente. Veja bem, o que nós estamos pedindo?
que seja quebrado o sigilo bancário da empresa Banco Master. Aí eu pergunto, o líder do governo não quer quebrar o sigilo do Banco Master? Que seja quebrado o sigilo bancário do senhor Augusto Ferreira Lima, que ele citou umas 4, 5 vezes aqui como corrupto. Aí não quer que seja quebrado o sigilo bancário? A convocação do senhor Augusto Ferreira Lima, que foi CEO do Banco Master. O governo, o PT não quer que seja convocado o senhor Augusto Ferreira Lima, que sejam encaminhados a essa comissão parlamentar de inquérito os relatórios de inteligência financeira do COAF relativos ao Banco Master. O PT não quer que seja quebrado o sigilo bancário do Banco Master e também esses RIFs. Eles vão querer condicionar aqui, tô ouvindo o papo de bastidores, isso é um absurdo, presidente. Querem condicionar a política, algo que eles mesmos disseram aqui, relator, que era flagrantemente caso de corrupção e nós concordamos. Oh, meu Deus do céu! Estão querendo condicionar a quebra do sigilo do Banco Master a requerimentos políticos, senador Rogério Marinho. Para ver como o PT age. O PT não quer combater a corrupção, vive dela. Vive dela, vive da mentira. Querem proteger o Banco Master. Olha só, aqui estão a CPMI do INSS. Não teve assinatura de deputado federal petista na sua propositura. Um senador, um único senador votou para CPMI do INSS que é afiliado ao PT. Senador lá do Espírito Santo. Aí, pedimos a prorrogação. 175 deputados federais assinaram. 29 senadores assinaram. Sabe quantos do PT, senador Carlos Viana? 0. Os deputados, aliás, do PT que estão aqui têm a oportunidade, até o fim dessa reunião, de assinar o requerimento de prorrogação proposto pela deputada Adriana Ventura, já tem a minha assinatura, já levou a assinatura do senador Carlos Viana, do deputado Alfredo Gaspar, tá lá a deputada Adriana, perdão, a do senador Rogério Marinho, tá lá a deputada Adriana Ventura, pedindo para os deputados do PT assinarem e não vão assinar para prorrogar a CPMI. Eles não vão assinar? Não vão assinar. Ó, presidente, ao vivo e a cores. O PT não quer prorrogar a CPMI do INSS. Sabe por quê, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, por quê? Aqui, ó, por quê? Aqui, ó, por quê? Chegou no chefe da facção criminosa. No chefe da máfia. Tem operador financeiro. Vorcaro. O banco da máfia. Augusto Lima. Olha só, senhor presidente, nós vimos aqui hoje a senhora Ingrid Piquinskene Moraes Santos. Ingrid Piquinskene Moraes Santos. Por acaso, será? É Moraes também. Que coincidência. Que coincidência. O marido botava ela como chefe das empresas, administradora, mas ela fazia a gestão. Segundo os documentos, assinava cheque. Milhões de reais passaram pelas empresas dela e do marido, mas ela aqui não sabe de nada. Tem outra senhora Moraes numa situação bem parecida. Parece que o marido fez um contrato com um banco, Master, e ela recebeu 129 milhões de reais, deputado Luiz Lima. Não é muito parecido? Isso não é só um sobrenome que é coincidente, não? Não é um sobrenome só que é coincidente, não? Então, o mesmo modus operandi nós vemos, desde os lambaris, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul, os peixes pequenos que estão aqui no aquário da CPMI, porque esses vêm aqui. Aí eu concordo com a deputada Coronel Fernanda. A Ingrid chorou aqui, se desestabilizou emocionalmente, mas veio. Agora o Daniel Vorcaro precisava vir só se fosse de jatinho. Eu quero até respeitosamente discordar de Vossa Excelência, senador. Acho que se precisar mandar, por mais caro que seja, um jato da Polícia Federal, que mande, busque e traga ele aqui, o Daniel Vorcaro. Olha só, o governo PT mandou buscar uma corrupta no Peru. No Peru. E não para dar explicação, não. Não. O governo PT mandou um jato da FAB. Senhor, vamos pedir silêncio mais uma vez, por favor. Não. Pro Peru, para buscar uma corrupta para proteger ela aqui. Custos sob sigilo. Sob sigilo. O brasileiro não pode saber quanto custou trazer essa corrupta do Peru. Agora, se estamos na circunstância e na situação de só poder ouvir o senhor Daniel Vorcaro, se mandarmos um jato da Polícia Federal buscá-lo, vai ser mais barato para o Brasil que ele venha aqui no jato da Polícia Federal explicar suas relações com o PT, com o Lula, que recebeu o pai dessa figura que 3 vezes ele vai lá do Planalto, fora da agenda, na companhia do Galípolo, na época que era diretor do Banco Central, sem que ele tivesse informado o Roberto Campos, presidente à época. Vai ser mais barato trazê-lo aqui com o jato da Polícia Federal do que deixá-lo lá em São Paulo sem que seja ouvido por essa CPMI que busca fazer sob sua presidência e relatoria do deputado Alfredo Gaspar um trabalho sério. Então, senhor presidente, aqui cai a hipocrisia do PT por terra. Parece que estão no sambódromo, dançando pra lá e pra cá, deputado Luiz Lima, pra escapar aqui da pressão que o relator fez muito bem feita. Vocês estão falando tanto aqui de Daniel Vorcaro, estão falando tanto de Banco Master, estão vindo até com uma narrativa envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, que é o que se sabe, não recebeu fora da agenda esse banqueiro no Palácio do Planalto como Lula recebeu, mas na hora de aprovar os requerimentos de quebra de sigilo, de envio de informações do COAF, não só dele, do Banco Master, como também do Augusto Lima, aí dizem, não, veja bem, vamos conversar, vamos tomar um cafezinho, senador Marinho, vamos lá na salinha com o presidente Viana, dar uma tapeada, vamos lá na salinha, lá no fundo, discutir o que nós vamos fazer, porque, afinal de contas, né, no escurinho lá de trás, o povo não vai saber por que eles não querem votar esses requerimentos e por que eles querem condicionar a requerimentos de viés pura e eminentemente políticos. Olha só, esse aqui não é o sambódromo da Sapucaí. Que, aliás, merece muito respeito, inclusive, pela decisão da Liga das Escolas de Samba, e bem observou meu colega Zé Medeiros, aqui o deputado Luiz Lima demonstrou que é mais sério do que o STF.
pela decisão que teve em relação à escola rebaixada pela malfadada homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva, pago com o nosso dinheiro. Pago com o nosso dinheiro. A gente acha, de certa forma, graça e comemora porque realmente foi merecido o rebaixamento, mas não podemos esquecer que é dinheiro que faltou, inclusive, para pagar os aposentados que foram roubados por esse cidadão aqui e que não estão recebendo todo o dinheiro de volta que lhes foi roubado. O acordo que o governo fez, junto ao STF, junto com a OAB, junto com a AGU, junto com todos que não foram roubados, aliás, alguns que ajudaram a roubar, o acordo que o governo fez não foi benéfico para o aposentado. Está recebendo de volta o dinheiro com a condição de não processar o INSS, de não pedir o dinheiro em dobro como merecia, não pedir o dinheiro com um percentual que merecia por mora e por todo o problema moral envolvido. Ou seja, o governo rouba, faz um acordo horrível para os aposentados e depois ainda quer que a gente aplauda. Ainda manda mensagenzinha no celular, faz propaganda dizendo que devolveu o roubo dos aposentados com dinheiro de quem? Nosso. Dinheiro está faltando, aliás, para atender os aposentados que estão esperando na fila agora. Mais de 3 milhões, nunca a fila esteve tão alta para receber o seu benefício, a sua aposentadoria. Aposentados, aliás, não apenas. Aposentados, viúvas, pensionistas, pessoas com deficiência. O PT é tão torpe que conseguiu roubar até dos mais desvalidos e necessitados. É uma vergonha, presidente, mas pelo menos se serviu para alguma coisa esta reunião de hoje, que infelizmente teve de ser encerrada na sua parte do depoimento precocemente. Foi para demonstrar a hipocrisia dos petistas, que vivem de narrativas, mas na hora de investigar e quebrar os sigilos, não, precisamos fazer uma reuniãozinha, presidente, antes, vamos lá na salinha do fundo, porque aqui, na frente das câmeras, a gente não vai topar votar os requerimentos do Marcel Van Hatten para quebrar o sigilo do Banco Master de que roubaram os... Aí, gente, Marcel Van Hatten jogou a lama do ventilador. Ele acabou de mostrar para todos vocês que estão aí do outro lado aí me assistindo a podridão, a sujeira, a crueldade, a perversidade que é o PT e o Lula, os companheiros do Lula para o Brasil. Eles não querem, eles nunca quiseram CPMI para combater, para investigar a roubalheira, a fraude dos velhinhos do INSS. Tanto é que eles não querem e não deixaram aprovar a convocação para ouvir o filho do Lula, o irmão do Lula. Vários aliados do Lula foram blindados pela montanha de parlamentares da base aliada do Lula, porque o Lula, para falar, é bonito, né? Qualquer papagaio fala, eu quero que seja investigado, se meu filho estiver envolvido em corrupção, roubalheira, que ele seja punido, mas na hora H da votação, para votar para o filho do Lula ir lá, prestar esclarecimentos, né? A base do Lula protege assim com unhas e dentes, vira uma montanha, uma muralha ali na frente que não deixa o filhinho do Lula, irmão do Lula, serem convocados de forma alguma. Aí vem aquela ladainha, né? O PT, o Lula, a esquerda querem CPMI do INSS, querem investigar tudo. Então por que não assinam a prorrogação por mais 60 dias? Porque isso que está sendo debatido hoje. Inclusive no meio aqui da fala do Marcel Van Hatten, o representante lá do governo Lula acabou de confirmar que eles não vão assinar a prorrogação da CPMI do INSS e claramente num movimento para proteger quem? Quem? Filho do Lula, gente. Eles estão desesperados para finalizar, colocar um fim nessa CPI do INSS, porque muita gente já está presa, muita gente ainda pode ser presa. Se for prorrogado por mais 60 dias, vão ser 60 dias que a oposição vai tentar convocar sim o filho do Lula. Eles estão desesperados e acabaram de confirmar durante a fala do Marcel Van Hatten que não vão assinar a prorrogação. Eles não querem que a CPI do INSS seja prorrogada por mais 60 dias, ou seja, eles estão loucos que cheguem logo o fim dessa CPMI, porque agora a Polícia Federal está avançando, está indo para cima do filho do Lula, o Lulinha. E sobre essa bomba, essa situação, daqui a pouco a Polícia Federal foi pra cima do Lulinha. Eu vou trazer essa informação daqui a pouco para vocês, porque agora tem outra bomba que o Maurício Marcon acabou de explodir contra Lula da Silva. Gente, assistam esse vídeo antes que apaguem, porque eu acho que o Lula vai dar um jeitinho de sumir com esse vídeo aqui da internet, porque esse vídeo do Maurício Marcon explodiu uma bomba que vai ser utilizada contra o Lula nesse ano eleitoral, com certeza. Assistam. Olha, passado 3 anos de governo Lula e entramos no 4º ano, realmente tem que ter falta de vergonha na cara para defender um governo tão sem vergonha que nem do Lula. Baseado em imposto, farra e roubo. Não tem mais nada nesse governo. Agora o governo decidiu aumentar impostos sobre mais de 1.200 produtos. Não, você não ouviu errado. 1.200 produtos vão aumentar, caro contribuinte.
o governo espera arrecadar 14 bilhões de reais do seu bolso. Aí você pensa, não, mas vai afetar só os ricos. Pelo amor de Deus, olhem a lista dos produtos. Até maquinário para nossa indústria estão colocando mais imposto. Ah não, mas o dinheiro, presidente, vai para a saúde. Ponto 2, farra. Aquela coisa demoníaca que se viu lá na Sapucaí. Foram quase 10 milhões de reais do bolso do contribuinte para atacar a família brasileira. Não satisfeito, é roubo para todo lado. Aliás, o Brasil voltou, né? O Brasil voltou com o Master, que aliás é um complô gigantesco do governo aqui para evitar a investigação. Os ministros do Lula, quem indicou o Dias Toffoli? O PT. Dias Toffoli fez o quê? Construiu um resort que vale 400 milhões de reais com dinheiro roubado. Não tem como alguém que tem o mesmo salário que um deputado ter um resort de 400 milhões de reais. Roubo, farra, imposto. Até quando, brasileiro? Alguém vai votar no 13? Até quando alguém vai querer um país como que o PT nos entrega? Roubam o seu dinheiro, entregam samba na sua cara e ainda riem da sua família. Ninguém aguenta mais. Obrigado, presidente. Gente, Maurício Marcon, um dos deputados mais corajosos, porque aqui vai pra cima de quem quer que seja. Vai pra cima do Lula, vai pra cima do filho do Lula, vai pra cima do STF, dos ministros do STF, expõe absolutamente tudo, ele escancara a verdade na cara do povo. E é isso, gente, o Lula, não pense em outra coisa, o plano de governo do Lula sempre foi enfiar imposto em cima de imposto no lombo do povo brasileiro. E o Lula, gente, tá? Ele pensa em se perpetuar no poder, mas como que o cara pensa em se perpetuar no poder? Só socando imposto no lombo. O povo tá cansado de pagar o maior imposto do mundo, tá? O Haddad e o Lula não fez outra coisa a não ser criar imposto e torrar o dinheiro do povo. Para gastar tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro tem que socar imposto no lombo do povo. Então vamos, tá, que imposto? Haddad não dorme, pensa em imposto. Haddad não come, pensa em imposto. Haddad, nada de lazer com a família, nada de férias, tá? Pensa em criar novos impostos, porque eu preciso gastar, eu tenho que gastar, eu tenho que levar a Janja para pagar quase 10 mil de diária, né, na Coreia, eu tenho que levar a Janja para torrar, para gastar, eu tenho que ter dinheiro para pegar o avião da FAB para ir lá no Peru, atropelar a soberania do Peru e lá e trazer a corrupta aqui pro Brasil, só ia mais de 100 mil reais. E é isso, gente, o Lula vai torrando e gastando, precisa de dinheiro, e como que ele tem o dinheiro? Através dos impostos. Mas 1.200 itens acabaram de sofrer um novo imposto do governo Lula. Agora, gente, tá? Compartilha esse vídeo aqui para aquela galera, tá? Você conhece algum petista? Compartilha esse vídeo, mostra isso aqui e pergunta se ele vai ter coragem de votar no Lula novamente. Essa pergunta é interessantíssima, né?